Oi, pessoal, mais um vídeo sobre cofatores. Aí a gente encerra essa parte de matrizes e aí na próxima aula, na próxima semana, né, a gente entra no conteúdo de vetores n-dimensionais para dar a base para a gente entender espaço, subespaço vetorial, tá bom? Então vamos lá. Cofatores. Definição. A gente sempre começa assim, né? Definição, propriedade, teorema, sempre assim. Mas, enfim, seja A uma matriz N por N, o texto é esse aqui, cofatores. Seja A uma matriz N por N, seja Mzão IJ uma submatriz que vai ter uma dimensão a menos, né? N menos 1 por N menos 1, de A, né? Essa matriz MJ vai ser obtida de A, é uma submatriz de A, obtida eliminando-se a iésima linha e jésima coluna de A. O cofator do elementinho A e J é definido por, aí a gente vai botar um Azão e J, tá? Que é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante dessa matriz, dessa submatriz, né? Mzão e J, tá? Repara que os índices são sempre os mesmos, I e J. Bem, aí aqui no exemplo 1, para a gente calcular alguns cofatores aí, né? Segundo a definição lá em cima. Então, a matriz A é essa que está aí, tá? O cofator Azão 1, 2, repara, quem é o elemento 1, 2? Está na primeira linha, segunda coluna, esse elemento aqui, tá? Então, a matriz Mzão 1, 2 vai ser aquela que eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna, e eu vou ficar com a matriz 4, 6, 7, 2, tá? Então, esse cofator Azão 1, 2 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante dessa matriz aí que sobra quando eu tiro a linha coluna correspondente, tá? Aí o determinante aí ficou 8 menos 42, então esse cofator é 34. Vamos a um outro exemplo, tá? Então, deixa eu apagar esse risco aqui, porque eu vou fazer outro. Vamos lá. O Azão 33. O Azinho 33 é esse elemento aqui, terceira linha, terceira coluna, tá? Então, vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3. A matriz M33 vai ser aquela que eu vou tirar a terceira linha, terceira coluna, e vai ser a matriz que vai sobrar. Então, 3 menos 1, 4, 5. Então, o determinante fica menos 1 elevado a 6, vezes 15 mais 4, que dá 19, esse determinante aí. Bom, aí vem o teorema, né, que é o que vai ajudar a gente a calcular o determinante por meio de cofator. E aí, esse determinante vai servir para a matriz de qualquer ordem, tá? Então, também é um outro processo de se calcular determinante. A gente vai diminuindo, né, a matriz. Eu ainda acho que aquele outro processo, que é escalonando até ela virar uma matriz triangular superior, eu acho aquele processo é menos trabalhoso, tá? Do que esse aqui, para o caso de uma matriz, por exemplo, 5 por 5. Né? Porque aí as matrizes M's, vamos dizer, num determinante de matriz 5 por 5, as submatrizes M vão ser matrizes 4 por 4, e eu vou precisar calcular o determinante delas também, entendeu? Então, eu acho que aquele outro processo é menos trabalhoso, tá bom? Gente, não fiquem assustados, eu não sou doida de colocar uma matriz 5 por 5 para calcular um determinante numa prova, tá? Eu vou colocar no máximo 4 por 4, porque quem sabe fazer 4 por 4 vai saber fazer 5 por 5, né? O processo vai saber. O máximo que pode acontecer é errar uma conta, né? Mas eu não quero colocar questões que provoquem erros de conta, não é esse o objetivo. O objetivo, ao fazer uma avaliação, é avaliar se o aluno sabe fazer. Se ele errou a conta, né? Quer dizer, é um processo que não é assim. Eu não vou estar avaliando muita coisa se eu pedir para vocês fazerem uma matriz 5 por 5. Eu vou estar avaliando igual que eu pedi uma matriz 4 por 4, entendeu? Esse é o caso. Então, teorema.
Seja A uma matriz N por N, então, para cada I, que varia de 1 até N, ou seja, linha, né? Para cada linha I, de 1 até N, o determinante de A vai ser isso aí. Eu vou pegar cada elemento, ó, Azinho I1 vezes Azão I1, ou seja, o elemento da linha multiplicado pelo cofator correspondente, né? Então, eu vou fazer isso e somando, né? Isso se eu escolher alguma linha. É óbvio que a gente vai procurar escolher aquela linha que tiver mais zeros, não é? Porque... Ih, tá acabando a bateria. Só um minuto, vou pausar aqui. Bom, então estava falando, né? Eu vou escolher aquela linha que tem um maior número de zeros, né? Porque como eu vou multiplicar o elemento pelo cofator correspondente, se aquele elemento for zero, eu nem preciso calcular o cofator daquela posição, tá? Bem, e a mesma coisa também vale se eu resolver escolher uma coluna, uma determinada coluna. Vale a mesma propriedade, tá? Então, como eu falei aqui, né, para facilitar, a gente vai escolher aquela linha ou aquela coluna que tiver mais zeros, tá? Então, vamos lá. Calculando esse determinante que está aí como exemplo. A impressora ligou. Eu liguei a tomada lá. Depois eu desligo. Então, eu preciso calcular, né, se eu resolver desenvolver pela segunda coluna, que a segunda coluna está aqui, se eu resolver desenvolver por essa coluna, né, eu só vou precisar calcular os cofatores correspondentes à posição 1, 2 e à posição 2, 2, porque os outros eu vou multiplicar por zero, aí não precisa, tá? Então, eu tenho aí, desenvolvendo por essa segunda coluna, vai ficar 2, que multiplica azão 1, 2, mais 2, que multiplica azão 2, 2. Os outros vão ser multiplicados por zero. Então, vamos calcular o azão 1, 2 aqui. Menos 1 elevado a 1 mais 2, que multiplica, ó, quando eu elimino essa coluna e estou calculando o cofator desse elemento aqui, né? Elimino a linha e a coluna correspondentes a ele, vai sobrar a matriz menos 4, 3, 2, 1, 0, menos 2, 3, menos 3, 3. Calculando o determinante dessa matriz, vai dar menos 9, né? Que eu vou multiplicar pelo menos 1 elevado a 3, e vai dar, então, esse cofator igual a 9. Mesma coisa eu vou fazer para o azão 2, 2. Então, eu vou eliminar, deixa eu apagar aqui, não funcionou. Eu vou eliminar, então, azão 2, 2, azinho 2, 2, desculpa, é essa posição aqui. Então, eu vou eliminar esta linha e esta coluna. Então, vejam lá a matriz que sobrou, né? 1 menos 3, 4, 3, 0 menos 3, 2 menos 2, 3, né? Cujo determinante é 15, e a gente vai multiplicar por menos 1 elevado a 4, e aí o cofator deu 15. Agora, então, fechando o determinante, tá? Eu fico com 2 vezes 9, mais 2 vezes 15, tá? Que dá 48. Se vocês quiserem também fazer aí um treinamento rapidinho, né? Faz o desenvolvimento, por exemplo, pela terceira linha. A terceira linha é interessante também, ó, porque ela tem 2 zeros também, olha aqui, a terceira linha, tá? Então, eu só vou precisar calcular o cofator azão 3, 1 e o cofator azão 3, 4. Só vou precisar calcular esses dois, tá? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo, fazer, para depois continuar, fiquem à vontade. É claro que o resultado tem que dar 48, né? Como uma maneira de vocês conferirem. Muito bem. Outra coisa que a gente pode fazer também é associar aquele processo que a gente tinha visto no vídeo anterior com esse agora do cofator. Ou seja, se eu vier nessa matriz aqui, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui o rabisco. Se eu vier nessa matriz aqui, por exemplo, e multiplicar, como é que tá falando aqui? Somar a primeira e a quarta linha? Ah, tá. Se eu somar essa primeira linha aqui com a quarta linha aqui, isso não vai alterar o determinante, né? E o que vai acontecer? Ué, aqui não vai acontecer nada. Primeira e quartas linhas.
primeira... Ah, não, colunas, tá? Desculpa. Eu falei assim, não vai adiantar. Se eu quiser também, olha só, somar essa coluna, né, essa daqui, com essa daqui, o que vai acontecer? Esse 3 vai somar com esse menos 3, vai dar zero. Né? Então, eu posso, por exemplo, fazer essa soma, e aí vai ficar assim, ó, 1, 2, menos 3, 5, né? Menos 4, 2, 1, menos 1, estou somando, né? 3, 0, 0, 0, tá? E 2, 0, menos 2, 5, né? Aí vai ficar o determinante disso daqui. Então, veja, aí eu vou desenvolver por essa linha aqui, que só vai ter um cofator que eu vou precisar fazer, entendeu? Então, também eu posso combinar o processo anterior com esse aqui para produzir, né, uma linha ou uma coluna com um único cofator, e aí eu só preciso calcular um cofator, tá? Fica mais fácil. Bom, esse teorema aqui, esse aqui, é interessante porque ele é um ponto de partida, né, para a gente entender como calcular a inversa utilizando, né, os cofatores. Bem, o problema da álgebra, né, é que a gente fica cheio de índices, então é bom que alguém explique para você ter a visão do que significa esse monte de índice aí. Bom, então vamos analisar essa primeira linha aqui, tá? Então, aqui no teorema diz o seguinte: seja A uma matriz N por N, então, olha só, eu estou pegando um elemento A e 1. Vamos dizer que eu tenha escolhido a linha I igual a linha I, que é a primeira linha, 1, tá? Eu estou pegando um elemento 1 e estou multiplicando pelo cofator de outra posição, tá? Correspondente, tipo assim, na mesma coluna, mas correspondente, né? A coluna é a mesma, coluna 1, tá? E fazendo isso, então, isso vai ser o correspondente, vai ser o equivalente, como se eu estivesse desenvolvendo o meu determinante pela linha K, tá? Só que com os elementos da outra linha. Então, é como se eu tivesse duas linhas iguais no meu determinante, né? Então, é tipo assim, quer ver? Vou colocar um exemplo aqui para uma matriz 3 por 3 pequenininha para vocês perceberem. Então, vamos colocar que essa matriz é assim, ó. 1, 2, né? 3, tá assim. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, tá? Então, eu estou calculando o determinante dessa matriz. Aí, se eu escolho fazer por essa linha aqui, por exemplo, né? Esse determinante, ele vai ser isso aqui, ó. Azinho 2, 1 vezes Azão 2, 1, né? Mais Azinho 2, 2 vezes Azão 2, 2. Mais Azinho 2, 3 vezes Azão 2, 3. Tá? Então, esse seria o determinante. Mas, se eu pegar uma outra linha, se no lugar desse Azinho 2, 1, eu coloco, por exemplo, Azinho 1, 1 vezes Azão 2, 1, mais Azinho 1, 2 vezes o Azão 2, 2. Só estou trocando o elemento, tá? Mais Azinho 1, 3 vezes o Azão 2, 3. É como se eu estivesse calculando o determinante dessa matriz aqui, ó. Vou escrever. Entendeu? É como se eu estivesse desenvolvendo o determinante segundo essa linha aqui, porque eu estou pegando os cofatores nessas posições, tá? Só que o elemento que está aqui é igual ao elemento que estava aqui. Então, significa que eu vou ter duas linhas iguais nessa matriz. E por isso esse determinante é zero, porque quando eu tenho duas linhas iguais, o determinante é zero, tá? Então, esse teorema está falando sobre isso daí. Se eu pego, então, né, uma sequência de cofatores ao longo de uma linha e multiplico por elementos de outra linha, então isso aí, esse produto todo vai ser zero, tá? É o que o teorema está dizendo. A mesma coisa vale, né, o análogo vale para o caso de uma determinada coluna, né?
se eu considerar, né, os cofatores de uma determinada coluna, no caso aqui da coluna K, né? Tá bom? E aí eu estou pegando elementos da coluna J, ou seja, eu estou pegando elementos de uma coluna para calcular, né, fazer o desenvolvimento da coluna K. Aí eu estou dizendo que eu tenho duas colunas iguais na mesma matriz. E aí o determinante é zero, né? Então isso aí vai ser zero. Bem, vamos à definição, que está aí a próxima, tá? Seja A uma matriz N por N, a matriz adjunta de A, denotada por adjunta de A, assim, né? É uma matriz também N por N, cujo elemento na posição IJ é o cofator AJI, tá? Ou seja, a matriz adjunta de A é a matriz dos cofatores, mas de forma transposta, tá? Então, olha só, o que seriam os índices de linha viraram os índices de coluna, como estão aqui, tá bom? Então, é como se eu tivesse montado uma matriz com os cofatores e depois transpusesse, né? Aí vem aí um exemplo, que é calcular a matriz adjunta dessa outra aí, e a resposta está aqui. Gente, assim, eu acho que se eu for fazer essa adjunta, a gente vai perder muito tempo, porque vamos calcular 9 cofatores, tá? Para colocar aí na posição. Então, se vocês quiserem, pause o vídeo, tenta fazer, porque se você sabe calcular um cofator, como eu calculei aqui nesse exemplo aqui em cima, né, que eu calculei até 2, a gente sabe calcular os outros 8, né? Então, assim, eu acho que eu ficar fazendo isso vai até ficar um vídeo chato, tá? Então, se eu calcular essa matriz adjunta, a resposta está aí para vocês conferirem. Lembra que está de forma transposta. Então, esse aqui é o Azão 1, esse aqui é o Azão 1, 2, esse aqui é o Azão 1, 3, tá? De forma transposta, sempre assim, tá? Bem, aí, quando a gente multiplica uma matriz A pela adjunta dela, o resultado, né, e já é esse teorema aqui que eu estou falando, né, ou tanto faz, ou eu multiplico a adjunta dela por ela, né, tanto faz a ordem que eu multiplique aí, o resultado vai ser o quê? Vai ser como se fosse uma matriz identidade, só que na diagonal principal, ao invés de ser tudo 1, vai ser tudo igual ao determinante de A. Por que isso aqui? Aí é que tá. Nesse momento é que a gente vai usar esse teorema aqui, ó, tá? Então, eu vou mostrar para vocês para uma matriz 3x3, né? Mas aí, para N por N, é só vocês imaginarem isso expandir, tá? Eu vou pegar uma matriz A e vou multiplicar pela adjunta dela, tá? Olha lá. A matriz A, ela é assim. 1, 2, aqui, eu não vou ficar falando não, tá? Vou só escrever. Aliás, eu vou pausar. Pronto. Pausei, escrevi, agora a gente faz. Olha lá o que vai acontecer, né? Quando eu fizer o produto dessas duas matrizes aí. Eu vou multiplicar, né? Para encontrar o primeiro elemento, eu vou multiplicar esta linha por esta coluna, tá? Então, o que vai ter ali? Vai ser o Azinho 1, 1 vezes o Azão 1. Azinho 1, 2 vezes o Azão 1, 2, tá? Então, é como se eu estivesse desenvolvendo o determinante da matriz A segundo a primeira linha, né? Então, o resultado vai ser determinante de A, tá? Quando eu pego essa linha aqui e multiplico pela segunda coluna, é como se eu estivesse fazendo o quê? Multiplicando os elementos de uma linha pelos cofatores de outra linha, correspondentes a outra linha. Isso, por aquele teorema que a gente tinha visto, vai dar zero, tá? A mesma coisa vai acontecer quando eu pegar essa primeira linha e multiplicar por essa última coluna aqui. De novo, eu vou estar pegando os elementos da primeira linha, multiplicando pelos cofatores correspondentes ao da terceira linha, e isso também vai ser zero. Aí a gente parte para a segunda linha, né? Aqui, de novo,
Quando eu multiplico pela primeira coluna, né, é o equivalente a eu estar multiplicando os elementos da segunda linha pelos cofatores da primeira. Então, também vai dar zero. Agora, quando eu pego a segunda linha com a segunda coluna, o que vai estar acontecendo aí? Eu vou estar multiplicando os elementos da segunda linha pelos cofatores correspondentes à mesma linha. E isso vai ser o determinante de A, tá? Desenvolvimento pela segunda linha. E assim por diante, tá? Aqui vai dar zero, aqui também e aqui também, porque como se eu estivesse fazendo o desenvolvimento pela terceira linha, vai dar o determinante de A. E isso aqui é a matriz determinante de A vezes a identidade de terceira ordem, tá? Então, para confirmar para vocês, esse teorema que está aqui, tá? Que é importante. Bem, aí, quando a gente multiplica essa fórmula que está aí em cima, né, por A menos 1, e divide pelo determinante de A, aí a gente tem uma fórmula para o cálculo da inversa, né? Então, se eu pego aí, ó, aqui está A vezes a adjunta de A. Isso é igual ao determinante de A vezes a identidade, tá? Bem, se eu multiplicar por A menos 1, aqui na frente, né? A menos 1, aí aqui eu também multiplico por A menos 1, o que vai ficar? Olha, aqui vai dar identidade. Então, eu vou ficar com a adjunta de A é igual a A menos 1, que vezes a identidade vai dar a própria A menos 1, vezes o determinante de A. Determinante de A é um número real, tá? Então, eu posso multiplicar essa equação aqui por 1 sobre o determinante de A. E aí, a gente cai nessa fórmula aqui, né? Daqui a gente vem para cá, tá? Então, esse aqui é um outro processo de se calcular a inversa, né? A gente faz o quê? Calcula todos os cofatores, arruma de forma transposta e depois divide cada elemento pelo determinante da matriz, né? E aí, vocês têm um exemplo 4 que pode fazer obtendo, né, a inversa dessa matriz aí, tá? Bem, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu vou dar uma pausa, vou ver se eu acho lá no Excel a fórmula do cálculo da adjunta, tá? Só um minuto. Gente, não tem lá a fórmula de matriz adjunta, não. Mas se eu quiser calcular a matriz adjunta, o que eu faço? Eu pego a matriz inversa dela e multiplico pelo determinante de A, tá? Então, aí é simples, lá no Excel eu posso fazer isso, tá? Bem, aí vem o teorema, que diz o seguinte, né? Que, aliás, decorre justamente desse aqui, né? Porque A é uma matriz não singular, ou seja, ela possui inversa, somente se o determinante dela for diferente de zero. Claro, porque se o determinante dela for zero, eu até consigo calcular a adjunta, só que eu não vou ter como multiplicar por 1 sobre o determinante, porque o determinante é zero, né? Eu não posso fazer 1 sobre zero, ok? Então, para que ela seja não singular, ou seja, possua inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Isso é importante, tá? Outro teorema também. Se há uma matriz n por n, então o sistema homogêneo, lembra do sistema homogêneo? Aquele cujo lado direito das equações são todos iguais a zero? Então, esse sistema, claro, tem que ser um sistema quadrado, né? Estou pensando nisso. Admite soluções não triviais, ou seja, ele tem infinitas soluções, né? Além daquela solução nula que a gente chama de trivial, somente se o determinante for zero, tá? Ou seja, né? Se o determinante for diferente de zero, aí eu só vou ter a única solução trivial, que é por causa daquilo que eu já tinha falado no outro texto, né? Se a matriz A admitir inversa, então eu vou colocar aqui, né? O A menos 1 vezes A vezes X é igual a menos 1 vezes zero. Então, você fica com x igual a zero. Então, assim como você tem o sistema homogêneo admite apenas a solução trivial, somente se o determinante for diferente de zero, que aí a matriz vai ter inversa, vocês têm a contrapositiva aí, lá e cá,
para a situação, né? Aquela história de P e se somente se que, tá? É a mesma coisa que dizer não P se somente se não que, tá? É o equivalente, tá bom? Então, resumindo, as seguintes afirmações são equivalentes, tá? Ou seja, o que significa quando a gente tem teoremas assim, né, em matemática, com essa construção? As seguintes afirmações são equivalentes. Como é que você faz para comprovar isso? E o que isso significa? Significa que a primeira implica na segunda, a segunda implica na terceira, a terceira implica na quarta e a quarta, como está aqui, implica na primeira. Então, todas implicam em todas. Então, elas são equivalentes, tá? Então, A é não singular, se somente se o sistema admite somente a solução trivial. O que é equivalente a dizer que A é equivalente por linhas à identidade, ou seja, na hora que eu calculo a inversa, lembra que a gente escreve a matriz aqui, aí do lado de cá bota a identidade, né? Aí escalona até essa daqui virar a identidade. Significa, aí no caso a gente encontra a inversa. Então significa que essa matriz aqui a gente consegue escalonar até a identidade. Então ela é equivalente por linhas à matriz identidade. E o determinante também diferente de zero, tá? E tem a regra de Cramer aqui. Tem a regra de Cramer, eu tinha até esquecido. Que é uma regrinha que a gente pode usar para resolver o sistema, né? Se o determinante do sistema for diferente de zero. Essa regra vocês devem ter visto no ensino médio. Eu lembro que eu aprendi isso no ensino médio. Então, seja A uma matriz N por N, aí eu tenho um sistema linear correspondente, ou seja, é aquele sistema que tem o número de incógnitas igual ao número de equações, tá? Se o determinante de A for diferente de zero, então esse sistema tem solução única e a gente pode calcular dessa forma como está aqui. Traduzindo para vocês, é tipo assim, eu pego os elementos o B e boto no lugar de uma determinada coluna que eu queira descobrir da variável, tá? Então, assim, vamos fazer esse exemplo aqui do determinante, né? Por regra de Cramer. Ó, a matriz correspondente dele é a matriz A, que é menos 2, 3, menos 1, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1 e 1, tá? Essa é a matriz A. O B é esse aqui, ó. 1, 4, menos 3. 1, 4, menos 3. Esse é o B. Aí você tem o X, a matriz X, né? Que é o que a gente quer descobrir, vai ser X, Y e Z, tá? Assim. Aí, deixa eu só olhar a anotação aqui que eu usei. Ó, o Azão X1, ou seja, no meu caso aqui, né, a matriz Azão X, tá? Vai ser o seguinte, é a matriz A, aqui é a coluna da variável X, da variável Y, da variável Z. Eu vou pegar a coluna da variável X e vou substituir pelo B. Então, a matriz Azão X vai ser essa aqui. 1, 4, menos 3, 3, 2, menos 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? Essa é a azão X. Beleza? Bem, mas aí eu preciso, né, calcular o determinante de A para eu saber, para eu aplicar a regra de Cramer. Vamos calcular esse determinante de A aqui. Determinante de A vou fazer daquele meu jeitinho, tá? Ó, menos 4, tá? Menos 3 vezes menos 2, 6. Então, mais 6. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes menos 1, mais 1. Agora, voltando. Vamos fazer em verdinho. Ah, não, fazer em verdinho mesmo. Vou botar aqui. Aqui, então, vai dar menos 4. Mas eu tenho que fazer mais 4, né? Porque eu estou voltando, tá? Agora, eu pego essa diagonal aqui, ó. 3 vezes 1, esse 1 aqui, né? Que dá 3, então, menos 3. Depois a outra diagonal, ó. 1 vezes menos 2, menos 2, então, mais 2, tá?
o 4 vai cortar, né? Então, 6 mais 1, 7, menos 3, 4, mais 2, 6. Então, o determinante de A é 6. Aí, eu preciso calcular assim, a variável x é igual ao determinante dessa matriz AX dividido pelo determinante de A. Mas aí, quem é o determinante da matriz AX? Vamos lá. O determinante de AX vai ser, de novo, ó, 2, né, menos 3, mudou a tela, vezes menos 3 dá 9, então mais 9, tá? Aqui dá menos 4 vezes menos 1 mais 4. Agora voltando. Aqui dá 6, então é menos 6. Aqui vai dar 1, então menos 1. E aqui vai dar 12, né? Então menos 12. Quanto deu isso aqui? Deixa eu ver se tem como simplificar aqui alguma coisa. Vamos fazer a conta direta. 2 mais 9, 11, mais 4, 15, menos 6, 9, menos 1, menos 10, menos 12, vai dar menos 10, menos 12, menos 34. Não, me perdi, peraí. 2 mais 9, 11, mais 4, 15, menos 6, 9 de novo, né? Menos 1 vai dar menos 9, tá certo, né? Não, 9 menos 1, eu esqueço da parcela anterior. 9 menos 1 dá 8, menos 12, então dá menos 4, tá? Então, esse determinante aqui é menos 4, dividido pelo outro que é 6. Tem coisa errada aqui. Então, isso vai dar menos 3 mesmo, não tá errado. Eu fiz conta errada aqui. Vou ver o determinante se tá certinho. 2 mais 9. Peraí, gente, vou pausar aqui, peraí. Ai, pessoal, achei meu erro aqui. Estava, na verdade, no determinante de A, tá? Errei um sinalzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou até apagar aqui. Apaguei tudo. Eu vou ter que apagar cada uma dessas linhas aqui. Vamos lá. Fazer o determinante de novo aqui, ó. Aqui. Menos 4, ok. Aqui, mais 6, ok. Aqui, mais 1, ok. Aí, na volta aqui, ó, esse produto aqui deu 4. Então, aqui é menos 4, tá? Menos 4. Aí, aqui dá menos 2, né? Então, é mais 2, tá certo? E aqui 3, então, menos 3. Aí, esse determinante aqui, vamos lá quanto deu. Aqui não corta, né? Então, aqui dá 2 mais 1, 3, menos 1, menos 4 mais 2. Então, aqui dá menos 2. Menos 2, o determinante da matriz A. Então, meu erro estava aqui. Menos 2. E por isso, isso aqui vai dar 2. Então, x é 2. Né? A mesma coisa vocês vão fazer para a variável y e depois para a variável z. Já tem aí meio caminho andado, que já tem o determinante de A, que eu tinha errado a conta aí, tá? E aí depois vocês achem as outras respostas, tá? Bem, aí tem lá os exercícios, né? Eu posso fazer alguns aqui, aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Aí eu faço mais um vídeo desse aqui com exercícios, igual que eu fiz com determinante, tá bom? Até logo!